Amanda, você está conseguindo gravar já a aula? Tô gravando já. Tá gravando? Tá. Bom, vamos tentar dessa vez. Tá, bora fazer uma revisão, então, do que a gente deu na aula de quarta-feira. Quem pode me responder como é feito um programa? Como é que a gente escreve um programa? Podem falar por áudio ou escrever aí no chat. Eu não entendi direito a pergunta. Tipo, como é que a gente faz um programa? A gente escreve de que forma? A gente escreve o código seguindo as instruções, né? Isso. Detalhando o máximo possível cada passo que a gente quer que o programa execute. Pronto, então a gente tem. Deixa eu tirar aqui. Então a gente tem que detalhar o máximo possível, certo? E mais o quê? Os números são finitos ou infinitos de passos? Finitos. Finitos. E quando a gente fala dessas duas coisas, a gente lembra do que foi visto em aula? Começa com A. Algoritmo. Algoritmo. Então o programa ele é feito através de um algoritmo, certo? Só que quando a gente usa uma determinada linguagem, como é que a gente chama o código todo? Eu já falei a primeira palavra do negócio. Código-fonte? Isso, código-fonte. E deixa eu ver mais. E quais são as linguagens de programação que o computador ele consegue entender? Os números binários, né? Isso, que a gente chama de baixo nível. E as de alto linguagem nível. de alto nível. Isso, e a linguagem de alto nível. Para quem não assistiu, no caso só tem Marina e Carolina. Eu vou esperar as outras meninas entrarem, então. Se entrarem, aí eu falo. Tá bom. Então agora vou explicar de novo o compilador, né? Que eu já tinha explicado para vocês. Então, classicamente, o compilador traduz um programa de uma linguagem textual facilmente entendida por um ser humano para uma linguagem de máquina, específica para um processador e sistema operacional. Então, graças ao compilador, a gente não precisa ficar escrevendo 010101, criando o nosso código assim. A gente faz o nosso código em linguagem de alto nível, e aí o compilador, ele passa para a linguagem de baixo nível. Alguém, eu não lembro quem, me perguntou se tinha como a gente ver alguém, sabe quem foi? Se a pessoa tiver, se tinha como a gente ver um programa, o código, no caso 0100101, o código foi eu que perguntei se tinha como ver. Eu até andei pesquisando por cima. Alguns programas tem como você ver, tipo, programa feito assim, básico, mas outros não. E aí é o que chamam de engenharia reversa. Quando tentam pegar o código binário desse programa, ou seja, primeiro tentam resgatar o código binário, e depois tentam transformar o código binário em código de alto nível, né? Em um código entendido. É um jeito também que a galera usa para. Não quero nem falar hackear, porque hackear também tem um sentido bom da coisa, mas. Enfim, que a galera usa às vezes para tentar saber como foi feito aquele programa. É um jeito também, por exemplo, gente que tenta quebrar a segurança de um programa. É um jeito que pode se fazer também. Qualquer dúvida podem falar, viu? E o que é um IDE? Que é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar o processo. Então, a gente consegue programar em um bloco de texto. Só que existem programas feitos para a gente escrever o código que meio que ajuda a nossa vida.
Vocês vão perceber isso pelo o IDE que a gente vai usar. Tipo, às vezes a gente vai começar a escrever um comando da linguagem e aí já aparece. Então, geralmente a gente usa um IDE para agilizar, né? E aí tem vários exemplos. Tem o Sublime, tem um Brackets, que até que é livre, tem um VS Code, que é da Microsoft, e entre outros. E aqui a gente vai usar o Replit. Eu acho que eu não vou conseguir passar o vídeo para vocês. Quando eu saio da apresentação, vocês conseguem ver a tela do meu computador ou só fica na apresentação? Só fica na apresentação. Acho que você vai ter que mudar o tipo de transmissão. Mas eu acho que não. Então eu vou ter que mostrar agora aqui para vocês, que eu acho que não tem como mandar vídeo externo por aqui, não. Acho que não tem. Certo, então a gente vai usar o Replit. Por favor, entrem aí nesse site. Ou então é só pesquisar no Google Replit e aí vai ter lá. Isso, obrigada, Amanda. Precisa logar ou a gente só abre aqui em Start Coding? Agora não precisa logar, não. Peraí que eu vou abrir o meu. Peraí rapidinho, gente. Não precisa logar agora, não. Eu vou entrar aqui no Anônimo para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Pronto, pesquisa Replit. E aí o primeiro a gente entra. Tem duas formas, né? Aqui embaixo, se vocês observarem, já tem a linguagem que a gente vai usar, que é o C++. Então a gente pode ir direto. Ah, mas aqui fica estranho. Vamos clicando no site. Voltando e clicando aqui. A gente entra aberto. A gente vai aqui no Start, clica e escolhe a linguagem. No caso, C++. Mas tem várias outras linguagens, tá vendo? Se vocês quiserem um dia testar, criar. Tá muito rápido, gente? Quer que eu faça de novo? Eu não tô vendo o chat, viu? Se alguém estiver falando pelo chat. Achei de boa, já achei aqui. Eu também. Qualquer coisa, vamos falando. E aqui vai estar o nosso ambiente. Aí, só mostrando para vocês, aqui a gente vai... Relaxe, que daqui a pouco vocês vão estar entendendo o que cada comando desse está fazendo. Aqui a gente vai escrever nosso código, nessa parte, certo? Toda vez que a gente pular uma linha, vai aparecer a quantidade de linhas que o nosso código tem. E para a gente executar o código, aqui tem uma facilidade. A gente não vai precisar primeiro compilar o código e depois executar, como às vezes algumas IDEs precisam. É só a gente apertar aqui no playzinho.
E o código vai aparecer. Ou eu acho que tem alguém tentando entrar aqui, peraí. Pronto. Vocês conseguem adicionar? Ou só eu que tenho que ficar aceitando a sala? Só você. Tá Eu bom. acredito que só você. Tá bom. Então, voltando aqui vai ser nosso ambiente, né? Geralmente a gente vai executar aqui. No Replit tem uma opção, que agora era para eu ter visto isso antes, depois eu vejo, da gente compartilhar o mesmo arquivo. No caso, sabe o Google Docs que a gente consegue editar ao mesmo tempo? No Replit também tem essa opção, da gente conseguir escrever o código ao mesmo tempo. E é um recurso que a gente vai acabar usando muito quando a gente fazer algumas atividades aqui. Mas, enfim, aí aqui está o código, dá o play, e aqui roda o programa, certo? Voltar agora para o slide. Todo mundo conseguiu acessar aí? A gente vai começar a usar o Replit desde agora, né? Qualquer dúvida é só falar. Vixe, já são 8h55. Certo. Então, mostrando de novo o pequeno resumo do que é a linguagem de programação. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. São usadas para expressar algoritmos com precisão e cada linguagem de programação possui sua própria sintaxe. Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Aqui, no Brasil, a gente tem um jeito de dar bom dia, no caso, a gente fala bom dia. Nos Estados Unidos é de outro jeito, no México é em outro, mas tudo quer dizer a mesma coisa, né? Então, cada linguagem também tem sua maneira de falar com a gente, de mostrar na tela uma determinada coisa. E linguagem de programação versus linguagem de marcação. Alguém já ouviu falar de linguagem de marcação? Não, eu nunca ouvi falar. Eu vou abrir um site aqui só para dar um exemplo. Onde vai ser o site? Tá. Quando a gente vai acessar algum site, a gente consegue inspecionar o site. A gente consegue ver o código do site. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Compartilhar. Esse negócio de ficar trocando de tela toda hora. Apresentar de novo. Tem uma opção aí que você, se eu não me engano, é a terceira. Se você tiver 3 opções, é a terceira, que quando você mudar, ele vai acompanhar. Ai, pronto, fazer esse então. É porque eu tô no Opera e no... Ah, tem aqui a opção a tela inteira. É essa, né? Sim, eu não tenho certeza como é que tá escrito, porque em outra linguagem, mas acho que foi. Foi, vocês estão vendo agora, né? Sim. Certo. Então, quando a gente vai inspecionar o site, aqui tem o código do site, uma parte do código, né? Que às vezes no site são vários arquivos. E aí tem uma linguagem que se chama HTML. Vocês já ouviram falar de HTML? Já sim. A galera do Tumblr para fazer tema de... Normalmente usa o HTML muito, né? Isso, é isso mesmo. E aí algumas pessoas acham que HTML é uma linguagem de programação, sendo que não é, e tem uma diferença, tem um porquê, no caso, não é. Porque a linguagem de programação, a gente está sempre usando a lógica. Vocês vão perceber que os recursos que a gente vai aprender, um if, uma estrutura de repetição e por aí vai, a gente sempre está usando comandos lógicos. Já a linguagem de marcação é a linguagem de texto. A única coisa que a gente consegue fazer são textos que a gente consegue, por exemplo, aumentar o tamanho do texto, diminuir o tamanho do texto, e por aí vai. É uma linguagem mais visual. Então, a gente não pode considerar HTML uma linguagem de programação, certo?
E qual a melhor linguagem de programação? Enfim, eu acredito que não existe uma melhor linguagem de programação. Lógico que às vezes rola aqueles grupinhos de dizer, tipo, Python é melhor que PHP, e por aí vai. Só que depende muito do que você vai fazer, do programa que você quer construir. A gente ensina C++ aqui porque a gente acha C++ tem uma boa didática, mas tem gente que faz cursos com Python, iniciando programações, ensinando Python, e antigamente mesmo a gente trabalhava com C e por aí vai. Então, não existe a melhor linguagem de programação, certo? E agora vamos com a introdução C++. Então, o que é o C++? É uma linguagem de programação de propósito geral, você consegue fazer vários programas com C++, criada por esse carinha aí, derivada da linguagem C. Então, o C é como se fosse o papai do C++. E aqui tem alguns aplicativos que foram feitos parcialmente ou totalmente em C++. E como vai funcionar, né? Como é que a gente vai trabalhar usando o C++? Então, nossa entrada padrão vai ser o teclado, no caso, o periférico de entrada. Dentro, o computador vai fazer todo um processamento. E na saída a gente vai mostrar no Replit. Então a gente sempre não, porque a gente pode acabar mudando, a gente pode querer conhecer coisas novas ao decorrer do curso, eu posso trazer aqui para vocês também. Mas, como base, a gente geralmente vai usar o Replit para criar os nossos programas e para mostrar também. Agora eu vou mostrar alguns comandos que, digamos, são os comandos padrões que a gente sempre vai estar usando quando a gente for fazer alguns programas. Biblioteca. Quando escrevemos um programa usando a linguagem de programação, existe a possibilidade de você usar um conjunto de funções pré-escritas por outros programadores. A esse conjunto de funções damos o nome de biblioteca. Então, aqui está um exemplo, que é um include IOStream. Esse I aqui é de input e o O é de output, ou seja, entrada e saída, e é responsável pela manipulação de fluxos de dados padrão do sistema. Então, toda vez que a gente for criar um programa que a gente queira que a nossa usuária digite algo e a gente receba esse valor, ou a gente queira mostrar algo na tela para a nossa usuária, a gente vai estar usando essa biblioteca. Exemplos que a gente pode pegar no nosso dia a dia. Imagine que eu vou fazer eu acabo falando de comida. Imagina que eu vou fazer um sanduíche. E aí eu vou e compro um queijo. O queijo já está pronto ali. Eu não preciso fazer um queijo do zero para fazer meu sanduíche e, né, comer, ficar gostosinho e tal. Então, a mesma coisa é a biblioteca, tá? Para ajudar a nossa vida, no caso. Tá para a gente facilitar, tá para facilitar na hora da gente fazer um programa. Qualquer dúvida, podem falar, viu? E aqui, vocês estão conseguindo ver o mouse, né? Sim, não? Sim, dá para ver. Tá bom. E aqui está a estrutura básica em C++, que toda vez que a gente criar um programa, a gente provavelmente vai estar usando essa estrutura. A biblioteca, daqui a pouco eu vou explicar o resto para vocês. Começando com use namespace std. Certo? Se não esqueci do int. O use namespace std é porque toda vez que a gente for usar um comando de saída, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, como, por exemplo, o cout. Cout é o comando de saída. Toda vez que eu quiser mostrar alguma coisa na tela para minha usuária, eu teria que colocar isso aqui, o std. E aí, para a gente não... Agora, imagine que a gente faz um programa de perguntas e respostas. Imagine que toda pergunta que a gente for fazer para a nossa usuária, que a gente for lançar para a tela, a gente tenha que escrever std. E não é que não é nem dizer, vai ficar cansativo, mas se tem como facilitar a nossa vida, a gente não precisar escrever mais uma coisa várias vezes, a gente vai usar. Então, a gente usa o use namespace std justamente para a gente não precisar ficar direto colocando esse std aqui. Então, o std é um comando
que vai informar para a gente, no caso, a gente informa para o computador que a gente está usando o Cout. Eu sei que tem gente aqui que já está meio avançado, né? Que já está na área de programação. Então, eu vou falar vou explicar aqui agora o STD de uma forma mais nível 2, no caso, mas não, para quem não sabe, não, deixa para lá, não importa muito. Mas C++, ele é uma linguagem que ele como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Ele funciona muito com programação orientada a objeto. Então, tudo, para quem já está na área e tal, sabe mais ou menos o que é programação orientada a objeto, tudo em C++ é considerado um objeto. Então, o uso do STD é para você referenciar que objeto é esse. Só estou falando isso de curiosidade, tá? Mas, em resumo, o STD é para a gente dizer, toda vez que a gente vai usar um comando de saída ou um comando de entrada, a gente coloca o STD. Para a gente não precisar sempre colocar um STD, a gente usa o comando daqui de baixo, que é use namespace STD. Então, é a mesma coisa de eu falar computador, eu estou usando, o namespace significa quando você vai usar algum comando global, no caso, não é a gente que vai criar o comando que já vem em C++. Então, é isso, computador, eu estou usando esse comando aqui, STD. Viu? Então, toda vez que eu colocar um Cout e CN, não fique me pedindo isso não, porque eu já coloquei aqui em cima. Praticamente é isso que a gente está falando para o computador. E o int main, o int, lembra que quando eu expliquei para vocês lá no começo sobre as linguagens que o computador ensina, eu falei sobre o 0 e 1? Quem lembra? Eu lembro. O 1 significa o que mesmo? Eu esqueci a ordem, mas um é entrada e o outro é saída, alguma coisa assim, né? Inicial, terminal. Não lembro. Tinha alguma coisa relacionada também a verdadeiro e falso, se eu não me engano. Isso, Carol também. falou aqui no chat que o 0 é desligado e o 1 é ligado. Isso mesmo, um conjunto de tudo. Então, o 1 geralmente a gente usa quando a gente quer dizer que é ligado e o 0 é desligado, né? Então, o int é a função que devolve ao final um número inteiro. Então, deixa eu mostrar aqui que fica mais de boa. Certo, aqui. Então, quando eu coloco aqui, imagine que o computador ele vai rodar o nosso programa, né? E lembrando que o computador ele roda linha por linha, ele tem a sua ordem, no caso. Ele começa da primeira linha e vai até a última. Aí o computador vê aqui, tá legal, eu vou usar essa biblioteca, tá legal, eu sei que você vai usar o STD, e aí ele entra aqui. O int main, o int quer dizer que ele vai retornar. E retornar alguma coisa no final. E aí, o que a gente coloca aqui que ele vai retornar é a 0, porque 0 significa desligar. Então, a mesma coisa que está dizendo, ó, computador, retorne a 0. Você já fez tudo, pronto, pode acabar com o programa. Pode parar de executar o programa, certo? E o main, esse nome main é um nome padrão, que é no caso, é a função principal em C++. Por que é main? Porque a pessoa que criou o programa quis assim. Talvez se a gente criasse, colocasse, por exemplo, o int oshi, oshi seria a nossa função principal, no caso, nossa função padrão. Se vocês quiserem fazer o nível 2, daqui a um ano e tal, os próximos semestres, vocês vão ver que a gente tem como criar várias funções. Mas aqui no nível 1, a gente vai trabalhar com a única função, que é a função principal, certo? Alguma dúvida? Não, não. Não, tá tranquilo. Eu não tô vendo o chat não, viu? Qualquer coisa vocês me falam. Certo. E aí tem o Cout, né? Que já tinha um spoiler dele aqui. Que faz parte da biblioteca padrão do IOStream. Então, input, audio output. Então, console output. E é responsável pela saída de dados pelo console. Pode ser usado através do namespace std. Então, aqui está um exemplo do nosso primeiro programa.
Peraí. Vou colocar no replix aqui. Já estava aberta. Certo. Aqui, meio que já... todo mundo entra no replix aí? Sim. Entra. Todo mundo está numa tela? Tipo essa? Que pode estar aparecendo isso aqui mesmo? Sim, sim. Certo, então, bora dar um Ctrl A e apagar tudo. Bora começar do zero, que aí a gente já vai treinando. Vou confiar em vocês, viu? Que a aula não é presencial. Todo mundo fez aí? Eu fiz. Pera ainda que aqui tá travando. Tá bom. Aí a gente vai fazer assim. Agora, vocês vão para essa tela. E aí, a partir do momento que eu tô falando, vocês vão estar fazendo também, certo? Junto comigo. E depois vocês voltam para ver o slide. Quando estiver todo mundo ok, me fala, viu? Ok. Está ok. Ok. Tá ok aqui. Ok? Certo. Ok. Todo mundo apagou, né? Peraí, que tem alguém. Peraí, o meu abrindo ainda. Tá bom. Ô, professora, vai devagar aí, viu? Tô falando muito rápido, é? Não, devagar nessa programação aí, que eu já tô Não, nervosa. relaxe. Com o tempo a gente vai fazendo, vai virando costume. E o Replit até ajuda, viu? Que ele vai acabar dando pra gente alguns comandos. A gente não precisa escrever tudo. Quando estiver tudo ok, me fala. Alguém entrou? Cadê o... Entrou. E aí, gente? Alô? Oi. Já pode? A mim já pode. Então, vou começar. Todo mundo, então, tá na sua tela, né? Na sua tela no Replit. Vai ser muito legal se todo mundo começar a responder também, que aí a aula vai ficar até mais Sim. animada. Sim. Não vou me sentir tão sozinha. Certo. Então, a gente vai fazer o nosso... Sheila? Oi? Caroline pediu pra esperar um pouco. Ela falou aqui no chat que o dela já tá indo já, mas que ela não conseguiu entrar ainda. Tá bom. Vou esperar. Keila, uma pergunta. Os sites, normalmente, eles se utilizam de linguagem de programação e linguagem de marcação, ou só a linguagem de programação já bastaria? Geralmente, ele utiliza a linguagem de marcação e linguagem de programação. Porque o HTML, ele já foi feito com um recurso que ajuda no programa que a gente usa para ver os sites, que é o navegador web, certo? Certo. Então, meio que o HTML, ele já tem uma estrutura que se adequa melhor ao navegador web. Por exemplo, sabe quando quando a gente entra em algum site e a gente consegue traduzir o site? Sim, sim. É porque tem um comando em HTML que você diz o tipo de caractere, enfim, isso aí. E aí, quando você informa isso, depois é bem mais fácil o próprio navegador, no caso, conseguir traduzir.
Então, é Acho só um exemplo. É só um exemplo, assim. Então, por exemplo, é o que a gente chama de front-end e back-end. O front-end é mais o visual do programa. Então, a gente usa o HTML também, que é a linguagem de marcação, para conseguir enxergar visualmente todo um design. Já o back-end, que geralmente, tá? É a parte mais que a gente usa a lógica de programação. São as linguagens tipo PHP, C++, sabe? E por aí vai. Entendi. Tanto é que todos os programas que a gente for fazer aqui hoje, a gente sempre vai fazer nessa tela aqui, tá vendo? Essa tela é a tela do Replit, no caso do lado, que mostra o nosso programa. Essa tela lembra muito um terminal. Sabe aqueles filmes tipo Matrix, ou alguns filmes assim de hacker que aparece um terminal, que não tem muita coisa, só tem letras? Tipo, executar, né? Aí fica bem assim, tipo, nenhum design, sabe? Nada assim que alguém fale, poxa, que bonito e tal. Então, a linguagem de programação está mais voltada a isso. E hoje em dia, né, um não vive sem o outro. Beleza, obrigado. De nada. E aí, já entrou todo mundo? Conseguiu? Acho que agora Carol? todo mundo conseguiu. Conseguiu? Certo. Todo mundo, então, com os dedinhos no teclado. Qual é o primeiro comando, a primeira coisa que eu tenho que colocar no meu programa, que eu passei nesse instante? A biblioteca. A biblioteca. Então, a gente faz... Isso. Então, como é que a gente faz? É uma regra. Mais uma vez, uma regra porque o programador quis. Se a gente quisesse fazer a parte de biblioteca botando outra coisa, outro elemento para dizer que a gente vai incluir uma biblioteca, a gente poderia ter feito, certo? Então, o jeito de incluir uma biblioteca no programa C++ é usando a hashtag e escrevendo include. Aí vocês vão perceber que quando vocês estiverem escrevendo, meio que já aparece o Replit ajuda. Porque ele já aparece, né? Logo depois. E aí tem várias bibliotecas, né? Cada uma com suas funções que vai ajudar a gente. A biblioteca que a gente vai usar agora é IOManyP. Gente, eu não sou boa em inglês, não, vai ser assim mesmo. Que é... Eu escrevi errado? Não. E lembrando que tem que colocar, tem que escrever aí o MNP dentro do, esqueci o nome desse negócio aqui, sabe o sinal de maior e de menor que a gente usa na escola? Ele fica no meio, é dentro da tag, no caso. Qualquer coisa vocês olhem para o meu. Certo? Aí o MNP quer Dá dizer... para aumentar um pouquinho essa letra aí? Deixa eu ver aqui. Tá melhor agora? Porra, bem melhor. Manip, né? Com M? Isso. Que no meio robusto é a mesma coisa de falar o computador inclua, no caso inclua a biblioteca que manipula, manip, entrada e saída de dados. No caso, input ou output. Certo? Todo mundo já escreveu aí? Sim. Tá. Sim. Agora a gente vai dizer que a gente vai usar sempre o std, porque lembrando, toda vez que a gente for usar um input, um comando de input ou de output, comando de entrada ou de saída, a gente tem que colocar o std. Senão ele não roda, ele vai dar um bugzinho. Então, usem para dizer, estou usando computador, eu vou usar isso aqui, namespace std. E o ponto e vírgula. Então, eu estou dizendo computador, ao computador, eu estou usando esse nome aqui, esse comando, que é o comando global que em C++ já tem, que se chama std, certo? Certo. Se eu escrevesse errado,
Por exemplo, às vezes eu tinha mania de colocar, não sei porquê, quando eu escrevi, eu colocava o GN na frente. Vocês vão ver que o Replit vai ajudar, porque o Replit ele mostra em vermelho, indicando que tem alguma coisa errada. Então, isso serve até para facilitar a nossa vida. Às vezes a gente pode errar quando a gente for escrever, a gente pode errar alguma palavrinha, esquecer uma palavra, alguma coisa assim, e aí o próprio Replit ele informa. E agora a gente vai colocar Alguém falou? Ele diferencia minúsculo de maiúsculo ou tanto faz? Ele diferencia. Mas, diferencia. Sila, tem sempre que tá pulando uma linha ou pode digitar tudo embaixo do outro? Pode digitar tudo embaixo do outro. Só que é uma boa prática a gente pular uma linha. Agora, o código que a gente vai fazer vai ser um código bem, assim, básico, né? Que a gente só vai printar algo na tela. Mas imagina se fosse um código enorme. E, às vezes, quando deixa tudo muito grudadinho, fica feio, sabe? Então, não só pular uma linha, mas depois vocês vão ver que às vezes eu vou estar dando um tab, que depois eu vou explicar para vocês mais para frente. Isso é para ficar uma boa visualização, porque a gente está aqui fazendo o nosso programa, ok, que esse é pequeno. Agora, imagine se fosse um programa grande e que depois vocês iriam mandar para outra pessoa. Por exemplo, imagine que vocês vão começar um trabalho em uma empresa de TI, e aí vocês vão ter que mexer com código. Imagina se vocês pegassem um código enorme, tudo grudadinho, sabe? Assim a gente consegue visualizar mais as coisas. Posso continuar? Esse da terceira linha, como você fez? O meu apareceu uma palavra inline, quando eu coloquei um I maiúsculo. O I maiúsculo assim? Como eu coloquei agora? Sim, esse último da terceira linha. Eu botei e dei um enter e apareceu escrito inline. Às vezes, a gente vai estar escrevendo algumas coisas e aí o Replit pode acabar pegando. Tipo, às vezes, sei lá, eu quero escrever, por exemplo, include. Esqueci da hashtag. Include. Aí eu vou e começo a escrever uma biblioteca lá. Aí se eu der enter, sem querer às vezes, ele vai pegar outra biblioteca, não a biblioteca que eu queria. Aí apaga e escreve, no caso, sem dar enter. E lembrando que tem que ser tudo minúsculo. Porque é o comando, tipo, quem criou o C++ quis assim, no caso. Coloquei. Pegou agora? Pegou. Não deu enter. Certo. Você aperta alguma tecla para aparecer as sugestões? Não, eu vou escrevendo. Por exemplo, se eu escrever aqui o include, embaixo ele vai dando. E aí, eu mexendo na seta do teclado que mexe para baixo, eu consigo passar por ele. O seu aí não está aparecendo, não, é? Quando eu escrevi, primeiro não apareceu não, mas eu acho que foi porque eu escrevi muito rápido. Agora que eu escrevi, deu um tempo, ele apareceu. Pode ser isso. Ou se não aparecer, pode ser a internet também, aí ele tá meio lentinho, não tá pegando na hora. Certo? Mais alguma dúvida? Alguém? Tudo ok. Então, primeiro a gente coloca a nossa biblioteca, depois a gente coloca nosso comando, né? Use namespace std, e aí a gente vai colocar tudo, tipo assim, colocar a parte do nosso programa, o que a gente vai fazer, na nossa função principal. Então, int inteiro, main, abre parênteses, fecha parênteses. Ó, quando eu abro um parênteses, o próprio Replit já fecha para mim, tá vendo? Eu não preciso colocar o... E abre chave, fecha a chave. Essa função principal é o que a gente vai estar sempre utilizando, né? Mas, dando exemplos do nosso dia a dia, deixa eu ver... Imagine que no dia eu tenha várias funções para fazer no dia a dia. Então, tipo assim, eu tenho que cozinhar, eu tenho que estudar,
tenho que arrumar a casa e por aí vai, né? Então, é a mesma coisa, no caso. Imagine que toda vez que eu fosse fazer alguma comida ou se eu fosse estudar, lá no meu cérebro eu aperto uma função lá dentro em que ele vai falar, ó, tá na hora de cozinhar. E dentro dessa função cozinhar, eu sei tudo que eu preciso fazer para cozinhar. Dentro da função estudar, eu sei tudo que eu preciso fazer para estudar. Eu sei que eu consigo estudar, no caso, meu caso, tá, gente? Mas cada caso é um caso. Estudar pegando um caderno, um livro e escrevendo, um exemplo. Então, função é isso. São as funções que a gente pode dar ao nosso programa para o que o nosso programa vai fazer, certo? Aqui no nível 1, a gente só vai usar a função principal, que é o int_main. É a única função que a gente vai usar. Keila, uma dúvida. Esse parêntese final, o que fecha, tem que estar na linha 10 mesmo? Eu coloquei aqui já pensando em dar um espaço, que no caso é isso tudo aqui, da gente escrever nosso código. Só que vocês, como estão começando agora, vocês podem acabar fazendo assim e por aí vai, né? Com o tempo, vocês vão percebendo que vai virar até costume vocês irem dando pulando linha e dando um espaço. Vocês vão começar a ver que fica melhor visualmente falando. Ainda mais quando o programa for grande. Todo mundo já fez essa parte? Sim. Sim. Certo. Sim. Então, agora eu vou usar o comando de saída, não foi? Que a gente viu nesse instante. Como é mesmo o comando de saída, alguém pode me dizer? É o Cout? Isso. Lembra out de output. E é uma regra do C++. Quando a gente for usar o cout, a gente tem que colocar o sinal de menor e menor 2 vezes. É uma regra de C++. Relaxe que com o tempo a gente vai fazendo tanto isso que vocês vão acabar se acostumando, certo? E aí eu quero mostrar para a minha usuária uma frase, digamos assim. Toda vez que a gente for escrever alguma frase, a gente coloca dentro das aspas duplas. Tá vendo como eu fiz aqui? Sim. Dentro das aspas duplas. Então, eu poderia colocar Hello World, ou eu poderia colocar outra coisa também. Vou colocar aqui, batata frita é top. Pronto. É isso que eu vou querer mostrar para a minha usuária. Vocês repararam que o comando aqui está em vermelho como se tivesse algum erro? Vocês estão vendo? Sim. Aparece isso porque a gente não colocou um ponto e vírgula. Escreveu uma coisa errada? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Gente, desculpa. Não, tá certo. Deixa eu ver aqui. Oxi. Entendi. Não é o L, não? Ind L? Não tem que colocar esses sinais que colocou na frente e no final, não, também? Não. Esse INDL, depois eu vou explicar para vocês, que é quando a gente quer pular uma linha. Ah, Estranho. Deixa eu dar um play aqui para ver se vai, depois eu explico. Aí vai aparecer o erro. Oxi. Vocês estão vendo o erro? Pode tentar achar o erro aqui. Coach não, tem que dar um espaço. Não. Estranho. No final não tem os 2V. Não. Tá dizendo aqui como se eu não tivesse... Deixa eu dar um refresh na página. Que às vezes pode ser isso também. Lerdeza. Foi isso. O reprint, ele às vezes pode... Não, não foi isso, não. Oxi.
Será que eu tô escrevendo errado? Tá faltando o sinal no final, não? Não, De maior e menor? não, esse sinal só precisa no... Você não precisa? É. Eu fiz a mesma Ah, coisa que você, mas eu gente, mudei a coloquei... biblioteca. Na hora que eu mudei a biblioteca, funcionou. Foi mal. Peraí, coloquei a biblioteca errada. Stream. E o Manipim é de outra biblioteca, depois a gente vai ver. Foi isso. Desculpa aí, gente. Pronto. Então, voltando, esqueça aquela biblioteca de manipulação. Depois a gente vai ver outras formas de manipular. Mas a IOStream é a biblioteca que a gente vai dizer quando a gente vai querer uma entrada ou outra saída de dados, certo? E vocês acabaram de perceber que se eu colocar outra biblioteca que não tem as funções daqui do comando que eu vou usar agora, ele simplesmente não vai pegar, certo? Tá, voltando então agora. Deixa eu só dar play para ver se agora vai. Foi. Tá. Então, eu coloquei um cout aqui. E aí, dentro das aspas duplas, eu coloquei a minha frase, tá vendo? Batata frita é top. Vocês podem colocar a frase de vocês aí. E aqui embaixo, eu dei um return 0. Ou seja, eu estou dizendo ao computador. Ó, computador, pronto, meu programa acabou. Pode finalizar ele. Então, aqui, quando eu dou play, é o meu programa rodando. Keila, sempre que eu quiser encerrar o programa, eu preciso botar esse return 0? Isso. Porque, por exemplo, eu vou fazer assim um return 0. Vou dar um play aqui. Bug. Oi? Achei que ia dar erro. Não, ele não vai dar erro. Até porque o nosso programa como é que fala? Assim, é um programa pequeno que só pede para sair, né, entendeu? Mas imagine se fosse um programa maior que tivesse várias funções, várias coisas. Ele pode acabar dando um bug do tipo, ficar lá, não vai aparecer esse play e vai ficar aqui esperando rodar alguma coisa, sabe? Como se estivesse aguardando algum comando que não vem nunca. Isso. Entendi. Beleza. Deixa eu só ver se é um bug dele ou se isso acontece. Por causa... não, é um bug. Senão eu já ia falar que aqui ele só tá pegando porque faltou o return 0, mas mesmo com o return 0 tá pegando. Enfim. Então, aqui foi o nosso primeiro programinha, no caso. Então, só ressaltando de novo, a biblioteca, tendo que colocar a biblioteca certa, senão não vai pegar. Então, mais para frente, quando a gente fazer algumas contas matemáticas de programação, a gente vai usar o Manipim. Estava confundindo, desculpa. Mas toda vez que a gente quiser colocar... Meu, deu algum erro, 2 erros general. Oi? Então, bora fazer assim. Tem como vocês compartilharem a tela de vocês? Cada uma, primeiro uma, depois outra? Tem como? Que tem, mas aí tem que ser literalmente uma por vez. Então você tem que tirar a sua, alguém. Isso. Tô ligada nisso. Certo. Vou para a minha aqui. E aí vocês mostram a de vocês. Quem quer primeiro? Como faço? Sandra, aqui embaixo, você está na tela do Google Meet? Tô. Aqui embaixo tem escrito apresentar agora. Do lado da câmera, lá embaixo na tela do Google Meet, tem do lado esquerdo detalhes da reunião. Aí você olhando um pouquinho do lado direito, vai ter o microfone, vai ter um símbolo. Já viu? E aí vai ter agora. Oi? Agora tem um bocado de... Eu vou fechar aquelas janelinhas pequenas, porque o Replit está... Se você colocar a tela inteira, vai estar gravando a tela inteira do seu computador. Se não tiver problema,
você coloca. Ou então tem a opção uma janela, que aí você clicando em uma janela, tem como você escolher que janela você quer compartilhar. Ah, ótimo. Aí você clica e compartilha. Esse é do repente, né? Deixa eu escolher. Keila, perguntaram no chat se os slides vão ficar disponíveis. Sim, vão ficar. A aula não, porque a gente não consegue. Quer dizer, a Amanda vai ver se dessa vez foi, quando a gente terminar aqui. E aí, se tiver tudo ok, a gente vai postar no YouTube. Mas os slides, inclusive os slides da primeira aula, que foi de apresentação, já estão lá, viu? Essa menina ainda está tentando gravar pelo OBS? Hoje, sim. Porque dá para gravar. Quem cria a sala consegue gravar pelo Meet e cai numa pasta no Drive. Onde aqui? Deixa eu ver aqui. Nos 3 pontinhos ao lado de apresentar agora. Vê se aparece para gravar. É a primeira opção. Tem quadros de comunicações, alterar layout, tela cheia, alterar plano de fundo, ativar as legendas, não tem não. Formar programa. Só se for configurações. Então deixa. É porque eu uso nas minhas aulas do Senai e dá para gravar qualquer pessoa. Mas aí eu achei que fosse nativo do Meet, qualquer pessoa pudesse. Eu acho que deve ter essa possibilidade, eu só não tô achando. Só não sei. E aí, Sandra, conseguiu? Não, deixa, não precisa não. Tem certeza? A gente vai te ajudando aqui. Então, quando a aula acabar, fica eu e você aqui, e aí eu vou te mostrando como compartilhar a tela, tá certo? Tá bom. Pronto. Tá, e pode falar. Foi mal. Eu acho que talvez isso seja uma opção que só tem para as instituições que têm algum tipo de vínculo educacional com o Google. Porque, no caso, vínculo, e aí a conta que eu acesso para assistir às aulas é uma conta do Google Senai. Por isso que eu consigo, por essa conta, gravar. Mas fazer o seguinte, depois a gente pode testar, de eu entrar com essa minha conta e ver se eu consigo gravar. Se eu conseguir, na próxima aula, eu entro com ela e gravo. Pronto. Eu acho que Será que a Sandra não consegue copiar e colar o código dela aqui no bate-papo? A gente vê se é uma questão de algo que foi digitado? É verdade, valeu, Amanda. Pronto, Sandra, copia o seu código e coloca aqui no chat. Copiar. O que a menina Vou estava até falando criar sobre a constitucional, eu não sei se vai não, porque eu estou usando a minha da UFBA, mas não aparece para mim não. É? Vou testar aqui. Quando o código ficar muito grande, agora não, mas a gente vai estar usando essa ferramenta aqui que eu vou deixar para vocês, mas só de encargo que eu já criei. Mas pode colocar no chat, Sandra. Você copia e aí coloca lá. Certo. Tá vendo o seu layout? Tô vendo. O layout só tem um U, no caso. Aí o computador ele não está reconhecendo porque ele está achando que é outro comando. E após o STD também tem um erro. Após o STD também tem um erro. Tem um I ali, tá vendo? Tô vendo. Mas não tinha o I, não? Maiúsculo? Não. Depois é só um ponto e vírgula e pronto. Ótimo.
Gente, vocês podem ficar até 10 horas, senão eu vou encerrar agora e depois a gente continua. Mas todo mundo aqui pode ficar? Agora deu certo, gente. Deu certo. Deu certo? Eu posso. Deu. Obrigada. É nóis. Certo, então. Quem mais quer mostrar a tela? Pra gente dar uma olhada? Ou então copia aqui e cola no chat. Vai, Carol. Pronto. Include our stream, std, intimate, cout, turn 0. O seu, no caso, não rodou? Quem achar o lugar primeiro ganha. Foi você que compartilhou agora? Quem achar o quê? Quem achar onde pode estar uma palavra no lugar errado, alguma coisa assim, ganha. Não, você sou eu. Não rodou, não. Você sou eu. Hã? Apareceu. Ah, porque você perguntou, você que compartilhou, não. Quem compartilhou foi Caroline. É porque para o erro aqui? Não, dê um play aí, porque pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum erro. E isso a Ellen disse que tá funcionando. Pode. Aê, foi. Abacate é bom. Aí. Abacate é ótimo mesmo. É. Passar no cabelo também é top. Enfim. Então aqui tá. Deixa essa tela só para eu conferir o meu rapidinho. Tá bom. Então a gente fez na verdade, a tela é de Carol. Aí a gente fez o nosso primeiro programinha. Lembrando, a gente sempre vai estar usando essa estrutura. Então, a biblioteca, geralmente, a gente sempre vai estar querendo mostrar alguma coisa para a nossa usuária ou querer receber alguma coisa do nosso usuário. Então, a gente vai estar sempre usando os namespace std, a nossa função principal, e o return 0, para a gente dizer ao computador, acabei, não precisa dar bug, eu estou falando para você que acabou, então acabou. Certo? Pode tirar? Dara. Pode ir pro. Mas no meu não vai não, filha. Mas pode tirar. Cola aqui no chat o seu. Separei parêntese. Cola aí pra gente ver. Colei. Ah, foi o que você colocou, não foi? Dá um F5. Copiei e colo o código de novo? Sim. Vou testar aqui também. Aqui foi também. Deve ser bug, pera. Vou repetir, às vezes tem dessas. Aí você copia o código e recarrega a página e dá um play. Nada, velho. Você tá no C++ mesmo? Eu vou fechar tudo aqui e abrir de novo. Vê se outra pessoa tá com dúvida também. Mais alguém? Não, aqui rodou. Mandou? Aqui rodou também. Aqui também rodou. Aqui também. Beleza. Ô, Dara, não quer mostrar essa tela, não é? Bote só a tela do... Posso não, Pro? Ele rodou e tá lindo, eu quero mostrar. Essa é a última. Eu posso, pera. Ah, agora foi. Foi? Então foi um bug. Foi mesmo? Foi. Vou mostrar. Velho, relaxa. Tô usando. Vou mostrar. Tô usando, pô, precisa não. Tá vendo aí? Tá. Beleza, vou compartilhar aqui a. Tá todo mundo vendo agora? Posso começar? Mexer no slide?
Sim. Sim. Vem cá, Certo. rapidinho. De onde é que sai essa primeira linha que ele imprime e começa com Seleng? Deixa eu ver aqui. Seleng, na verdade, rapaz, eu não sei explicar totalmente. Se alguém souber explicar aí, pode falar, por favor. Mas é dentro do Replit, no caso, como o Replit ele faz esse... Ele roda sem a gente precisar compilar, sabe? Mas eu não sei te explicar os comandos ou o que significa cada partezinha. A única coisa que eu sei... Não, é isso mesmo que eu queria saber, não era o significado, não. É por que que ele imprimia se não tinha nenhum código que a gente escreveu para imprimir isso. Ah, sim. Não, é como se fosse uma parte interna, no caso. É como se fosse a gente pedindo para compilar, sendo que não se compila, e aí aparece. Agora, se vocês observarem, o que ele está lá em cima, esse main.cpp, é o nome do nosso programa, que a gente não definiu o nome, e se vocês forem olhar no nosso... Deixa eu compartilhar, que eu acho que você está compartilhando até a apresentação. Peraí. Tela inteira agora. Pronto. Se vocês perceberem... Está todo mundo vendo minha tela? Sim. Se vocês perceberem, o main.cpp, que no caso o CPP é porque a gente chama de C++, mas o nome também, no caso como as pessoas chamam, é C++. Então, CPP é a mesma coisa de C++. É o mesmo nome que está aqui do nosso programa, tá vendo? main.cpp. E aqui é a função que a gente está utilizando. Agora, essa partezinha aqui, eu sinceramente... menos O é alguma coisa aí, estilo terminal, mas agora também não estou lembrando. Mas, enfim, depois eu posso ver isso direitinho e posso mandar para vocês, tá certo? Tudo ok, gente? Posso passar? Eu não estou vendo o chat, não. Pra mim, tudo ok. Tudo ok. Então, a gente acabou de fazer nosso programa, né? Olá, mundo, Hello World, por aí vai. Então, variáveis. Na programação, uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e apresentar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempos de execução, elas são associadas a nomes, chamados identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. Então, como diz o nome, variáveis, no caso, é tudo que pode variar dentro do nosso código. Então, vocês estão olhando minha tela, né? Aqui, a gente fez o programa assim, certo? Certo, gente? Certo. Certo. Mas eu não quero trabalhar com string agora, não. Imagine, então, que eu quero imprimir uma idade. Relaxem com isso aqui, daqui a pouco eu explico. Imagine que eu quero imprimir uma idade. Eu vou criar uma variável chamada idade. E aí eu coloco a idade, exemplo 10. Certo? Eu posso tanto imprimir aqui como frase o número 10, e aqui imprimindo vai sair o 10, como eu também posso chamar minha variável, idade. E da play também vai sair 10. Então, variável vai ser um lugar que a gente vai guardar alguns dados que a gente quer mostrar na tela ou que a gente quer receber da nossa usuária. Mais para frente vocês vão enxergar isso. Então, os tipos de variáveis. Existe a variável literal, toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos, que mais para frente a gente, lá perto já no final do curso, a gente vai ver umas variáveis literais do tipo string e char, mas não se preocupe com isso agora. Int, que são números inteiros, e float, que são números reais, e double também, que são números reais, ou seja, números
que a gente usa vírgula, no caso, números com casas decimais. O float tem até 6 dígitos de precisão. E o double tem até 10 dígitos de precisão. O que são esses dígitos? Para que eles servem? Para a gente não vai mudar muita coisa, porque geralmente se a gente for fazer algum programa que calcule alguma coisa, vão ser programas bem básicos, então geralmente a gente vai usar o float. Agora imagine um cientista que tem que calcular alguma coisa assim enorme e que ele tem que ter uma precisão exata daquele valor ali. Tipo, é um cálculo que vai sair números reais, depois de vários números depois da vírgula, digamos assim. E aí, ele precisa de uma precisão mais exata, no caso. Imagine um cálculo, sei lá, para criar alguma bomba, alguma coisa assim, ele tem que saber o cálculo exato de que substância ele vai colocar ali. Então, aí poderia usar o double para fazer um programa desse. Mas a gente aqui vai usar mais o float, certo? Então, a gente tem o tipo literal, o tipo inteiro e o tipo float double, que são dos números reais, certo? Atribuições. Toda variável, por padrão, tem algo dentro dela. Então, aqui está o exemplo. No caso, essa variável aqui que eu criei foi idade, e eu coloquei algo dentro da idade, que foi o número 10. Para o programador colocar algo dentro da variável, ele deve atribuir a algo. A variável pode ser modificada ao decorrer do código. Ou seja, aqui foi int idade igual a 10, certo? Mas eu posso muito bem chegar aqui depois e falar que idade é igual a 20. Lembrando do meu ponto e vírgula, porque é uma regra do C++. Toda vez que a gente quiser colocar colocar um comando, a gente depois tem que colocar um ponto e vírgula. E aí depois eu posso imprimir de novo. Eu vou dar um Ctrl+C aqui para copiar e Ctrl+V. Desculpa. Depois eu posso imprimir de novo essa variável. Então, se eu der play, ficou juntinho. Peraí, eu vou usar depois eu explico para vocês, que é o endl. Mas, como vocês podem ver aí, quando eu coloco o endl, ele vai pular uma linha. Então, não vai ficar mais agarrado. Então, o endl, a função do endl é isso. Endline, no caso, é fim da linha. Tipo, computador, ó, essa linha que acabou pode pular para outra. É como se a gente estivesse dizendo isso para o computador. Então, a mesma variável, eu atribuí 2 valores para ela em momentos diferentes. Então, aqui eu estou criando a variável, estou dizendo que ela vai ser um inteiro. Estou dando um valor para ela que é 10. Aqui eu estou falando com o computador imprime essa variável, o computador imprimiu. Lembrando que o computador ele faz essa ordem aqui, linha por linha. Então, o computador imprime a variável, o computador imprimiu. O computador pule uma linha, ele vai pular. Aqui embaixo eu estou dizendo agora, ó, computador, agora o valor da minha variável que se chama idade vai mudar, não vai ser 10, vai ser 20. Aí o computador coloca o valor 20. E depois eu peço para o computador imprimir de novo a variável. E vai ser 20. Certo? Ok, lá. Nesse caso, você não precisou escrever o int de novo quando você foi mudar a variável. Não vai precisar, não... Qualquer variável ou só quando você mudar a mesma variável você não precisa pôr o int? Quando eu colocar a mesma variável. Toda vez que a gente for trabalhar com a variável nova, a gente tem que criar ela. E quando a gente cria uma variável, a gente tem que dizer de que tipo essa variável é, para o computador entender como é que ele vai trabalhar com essa variável. Então, por exemplo, essa variável é do tipo int. Se eu quisesse criar uma variável do tipo float, e eu não colocasse, eu vou botar aqui, sei lá, dinheiro, que tem casas decimais. Dinheiro igual a 2. Dou um ponto e vírgula. Você está vendo que ficou em vermelho aqui? Vocês estão vendo? Sim, sim. Ficou em vermelho porque eu não criei essa variável ainda e o computador está falando, ó, tem um erro aqui, ó, um erro aqui na linha 8. Você colocou essa variável aqui, mas eu não sei nem de que tipo ela é, como é que eu vou trabalhar com ela? E aí eu teria que colocar o float.
Aí embaixo eu posso mudar o valor de dinheiro, que nem eu mudei com o inteiro, certo? Certo. Então, toda vez que a gente for criar uma variável, a gente tem que dizer que tipo ela é. Vixe, sem querer eu dei um Ctrl S, acho que vai mudar aqui. Costume. E depois a gente vai e fala para... depois a gente pode ir mudando os valores dela, certo? E pode ser atribuído outro valor para a variável. Então, isso tudo aqui foi o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Atribuições. Aqui outro exemplo de atribuições. Eu estou criando 3 variáveis. O nome da minha variável é x, o outro nome é y e outro nome é z. Pergunta, de que tipo são essas minhas 3 variáveis? Inteiro. Inteiro. Então, eu tenho 2 jeitos de escrever... Vou apagar isso aqui, tá? Eu tenho 2 jeitos de escrever, de criar uma variável. Quando eu tenho várias variáveis do mesmo tipo, é só eu dar uma vírgula. Então, x, y e z. Tá vendo? Mas eu também posso criar assim. X, int x, aqui não vai criar agora porque eu vou apagar isso. Mas eu poderia criar int x, int y, int z. Int z. Só que fica mais organizado e a gente acaba até não usando tantas linhas assim, se a gente colocar uma vírgula, certo? Então, assim fica melhor, até para o nosso código, sabe? Visualmente falando, fica melhor. Agora, talvez vocês não percebam muito, porque é um código pequeno, mas quando é um código muito extenso, é bom a gente estar diminuindo o número de linhas. Até porque, imagine aí que o computador, ele vai estar carregando, ele vai estar vendo linha por linha. Então, esse código aqui, ele é balela, só tem 12 linhas, tá de boa. Mas imagine aí um programa que a gente for fazer, um programa enorme que tenha, sei lá, 2.000 linhas e por aí vai. Cada linha que o computador for lendo é um tempo que o computador vai ter para carregar tudo. Para a gente é muito rápido, nessa leitura que eu fiz com vocês de ficar passando passo a passo do código, para o computador ele faz isso assim. Só que toda vez que a gente for colocar, sei lá, usar 2.000 linhas ou mais de 2.000 linhas, a gente está tomando um tempo do computador. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente entra em algum site, e o site ele está, às vezes, tá? Porque às vezes pode ser internet também, por aí vai. Mas, às vezes, um site é pesado, a gente diz assim que o site é pesado, quando o site demora de carregar, e talvez um dos problemas seja a quantidade de linhas, então é muita informação que o computador ele precisa ver, digamos assim, visualizar e carregar tudo para a gente conseguir visualizar, certo? Então, aqui está um exemplo. Eu estou atribuindo depois a minha variável x, o valor 2. Eu vou querer que vocês me respondam, tá certo? E aí eu estou dizendo aqui que a minha variável y é igual a x mais 2. Quem é x? Qual é o valor que está dentro de x, gente? 2. 2. 2. Então, 2 mais 2 é? 4. 4. 4. Certo. Então, ou seja, no meu y vai ter o quê? Qual o valor no total? 4. 4. 4. Aí o z aqui, o z está dizendo que a variável z, o que tem dentro de z é x, que é igual a 2, mais y, que é igual a 4. Qual é o valor de z que está dentro de z? 6. 6. Ou seja, a gente consegue também fazer essa manipulação. Pegar uma variável que está aqui e usar com outro número ou até com outra variável para informar um determinado valor, certo? Lembrando que o símbolo de atribuição é esse aqui. Não confundem. Vocês estão olhando minha página, né? Sim. Não confundem isso aqui, que é o símbolo de
Eu fico apontando o dedo como se alguém tivesse aqui para ver meu dedo apontado na tela, enfim. Não confundem isso aqui com isso aqui que a gente vai ver mais para frente. Símbolo de atribuição, símbolo de igualdade, certo? Mais para frente vocês vão entender porque eu falei isso agora. Ixi, já vai dar 10 horas. Passa mais rápido aqui. Então, aqui está um exemplo que eu acabei já mostrando para vocês. Primeiro, a biblioteca, o comando, a função principal, idade igual a 15, cout idade e o return 0. Certo? Alguma dúvida? Não. Eu tenho uma. Pode ser usado frases para declarar uma variável e como ficaria? A gente usaria as aspas, no lugar, por exemplo, de idade, eu colocasse aspas 15, ao invés dos números eu colocasse uma escrita. Pode ser usado assim também? A gente consegue fazer isso declarando um tipo diferente da nossa variável. Porque aqui está do tipo inteiro. Então, o tipo inteiro só vai aceitar números inteiros. Se a gente quisesse criar uma variável do tipo que consegue fazer uma frase, seria do tipo literal. A gente vai ver isso, só que mais para frente, certo? Entendi. Primeiro a gente vai aqui ver o tipo inteiro, o tipo float, vai trabalhar um pouquinho, e mais para frente a gente vai ver o tipo literal. E aí eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Tá certo. Será que eu consigo voltar? Ah, consigo. Eu não Ctrl Z. Deixa eu só, para eu não precisar botar tudo de novo. Pronto. Quebra de linha. Para quebrar a linha, utilizamos o endline ou o /n, que quer dizer a mesma coisa. Então, o endline aqui, ou seja, fim de linha, que foi o que eu já falei a vocês. Eu estou dizendo, ó, computador, pula essa linha aqui, essa linha acabou, eu não quero mais nada dentro dela, pode pular. Eu posso fazer tanto dessa forma, como eu também posso fazer dentro das minhas aspas, que é o /n. Quer dizer a mesma coisa. Se vocês perceberem, quando a gente colocar o /n, vai até mudar de cor, tá vendo? Se eu der um play aqui, se a internet ajudar e eu der um play. Nem sei o que é, só apertei. E eu der um play, ele vai pular a linha do mesmo jeito. No curso, já tem uns 2 semestres, Paloma é uma pessoa do Meninas Digitais que às vezes está no curso com a gente fica brincando, porque ela prefere colocar o endline e eu prefiro colocar o /n. Mas não tem essa de melhor ou pior, no caso, é que nem quando eu estava falando de linguagem de programação. Depende no momento do que a gente está utilizando. Às vezes fica mais prático a gente colocar o /n, e às vezes fica mais prático a gente colocar o endline, certo? Pronto, eu vou deixar a parte do sem entrada padrão para a próxima aula, porque a gente já passou do horário. Alguma dúvida? Não. Ó, só ele respondeu aí, não foi? Ah, que no caso do replit, né? Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui que só ele colocou? Claro, é o substituto do GCC, que é quem compila o código. Aí, quando a gente vai fazer no replit, aparece aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. Então, no caso, a gente não precisa compilar o programa a gente mesmo, o replit está fazendo esse processo para a gente. Então, é como se ele estivesse chamando um processo. Lembra que eu falei, que eu mostrei para vocês a foto, que é uma entrada, o processamento e a saída? Essa parte aqui faz parte do processamento do computador. Como o computador processa para mostrar para a gente. Tá certo? Alguma dúvida? Eu queria saber se colocar
o código da quebra de linha, na mesma linha da variável, se pega também, no caso, para economizar a linha, né? Peraí. Volte no seu código. Se eu colocar esse cout, idade e o end na mesma linha do idade igual a 10, por exemplo, ele vai funcionar da mesma forma, né? Vai, aqui, ó. Vai. Se eu quisesse fazer um código todo assim, ele iria funcionar. Porque aqui eu tô dizendo... Pula. É porque é com minha ponta e vírgula. Aqui, ó, se você perceber, tá tudo em uma linha só. É porque a minha tela tá grande. Mas se eu diminuir, tá vendo? Tá tudo numa linha só. E mesmo assim vai pegar. Ok. Mas a gente... Bora, meu filho. Pronto, aí pegou, tá vendo? Mas por ser um padrão, a gente coloca tudo em uma linha, dá um enter às vezes, né? Dá um pulo de linha, porque visualmente falando fica mais bonito. Porque imagina o site todo grudadinho, tudo na mesma linha. Fica ruim para a gente enxergar. Imagine uma pessoa que for ver um site, não, programa. Imagine o programa uma pessoa que for ver o programa de vocês. Certo? Aí a gente faz assim. E outra coisa também. Coloquei o endline assim, certo? Mas eu poderia simplesmente pedir para pular uma linha desse jeito aqui. E iria funcionar igual. Quando eu uso esse valor, esse comando de novo, o sinal de menor em menor, é para eu não precisar usar o cout de novo, escrever tudo de novo. Aí eu uso um menor. Se eu quisesse, por exemplo, imprimir depois de uma quebra de linha e não quiser colocar um cout, coloco um menor aqui e escrever acabou a aula e imprimir, ele iria. Então, isso aqui, essa linha 13, é a mesma coisa de eu estar fazendo... Deixa eu copiar aqui, fica melhor. Essa linha 13 é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui. De eu estar colocando vários couts para imprimir. Aí vai imprimir 2 vezes. Deixa eu dar um endline só para ficar bonitinho. Pronto. Só que dessa vez só imprimiu, no caso, a última idade. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Não. Tá bom, todo mundo assinou a lista? Assinei sim. Sim. Certo. É isso. Tem as... Opa, já que tá a lista. Peraí que eu vou mandar aqui no chat. É esse do Docs? Isso. Mandei de novo aqui. Pronto, tem as mentorias também. Tem atividade, viu, gente, no Moodle. Vocês estão enxergando, né, minha tela? Sim. Eu queria até tirar a dúvida da atividade. A gente tem que fazer, por exemplo, em documento, e aí eu coloco lá o PDF? Assim? Não, pode fazer para te ajudar. Você escreve no documento e depois é só você copiar e colar. Copiar e colar. Onde é porque eu só tinha visto espaço para fazer upload, se eu não me engano. Foi? Então tiraram a opção, deixa eu ver aqui. Por exemplo, tem essa atividade aqui, certo? Torre de Hanoi. Você clica em cima, aí vai ter adicionar tarefa. Lembrando que as atividades têm data de entrega, viu? Aí aqui tá vendo? Tem um texto online, que aqui a gente pode digitar. Então, copia e cola aqui e manda. E já estão liberadas as atividades? Essas atividades aqui, ó. Eita, meu Deus, eu tenho quanto tempo para fazer isso? Essa daqui vai até dia 9. Eu vou... na nossa aula 2, eu coloquei uma atividade de teste. Quem quiser já ir fazendo, pode fazer. Que é o problema de soma.
E depois da nossa próxima aula, aí a gente vai acrescentando as atividades. Beleza. Vocês vão avisando, vai? No que A gente avisou no Telegram. Tá. Você pelo WhatsApp também. Porra, me avise, na moral. É porque eu só uso o Telegram para receber o link da aula. Eu não tenho no celular, eu não costumo olhar. E aí, enfim, se você puder fazer isso, eu agradeço muito. Beleza. Gente, uma dúvida. Quem poderia dar um help amanhã? Porque a última atividade eu buguei. Não consegui. Deixa eu ver os horários. Eu acho que amanhã tem mentoria. Eu vou ver o horário da mentoria. Aí, Dara, se for um horário ruim para você, você me fala. Ó, Sueliane também falando. Aí você vai falando no grupo. E a gente vai tentando ver um horário, sabe? Que dê para ajudar. Já vou falar com a Suelen. Obrigada. Pronto. Mais alguma dúvida? Desculpa o tempo que acabou ultrapassando. Mas com o tempo a gente vai tentando fazer uma hora mesmo. E aí, mais alguma coisa? Ou pode finalizar? Para mim. Se alguém puder mandar o link de onde tá essas atividades aqui, velho, na moral, por favor. As atividades, assim que você entrar no Moodle, vai ter aqui, provavelmente deve estar em espaço interativo. Aí você vai clicar em aulas e 1. Aí você